Olá pessoal. Pessoal, vamos iniciar agora uma aula sobre dashboards, tá? O pessoal tem procurado um pouquinho sobre como construir os gráficos dentro do Flexim e nós temos aqui uma opção, tá? Todo nesse menu aqui que nós temos de importação de planilhas do Excel, FlexScript, trabalhar com a Process Flow, né? O pessoal que utiliza muito para fazer os diagramas 2D. A gente também tem a opção aqui para trabalhar com dashboards, tá? Então a construção desses dashboards aqui, eu vou utilizar o exemplo da aula 7, certo? Então vocês podem pegar o exemplo já montado da aula 7 e aí para executar então os dashboards aqui, certo? Nós vamos construir apenas um, né? Fazer um exemplo bem simples aqui do potencial que nós temos, que é um potencial bem interessante dentro do Flexim. E aí eu vou mostrar para vocês então só esse pequeno exemplo aqui a partir da aula anterior, aula 7, para a construção então dessa nossa aula 8 aqui sobre a utilização de dashboards, tá legal? Bem, então a primeira coisa que eu preciso fazer, como aqui ele já está todo configurado, todo o conjunto da simulação, né, da aula anterior, então eu já vou diretamente fazer a criação, né, desses dashboards aqui, certo? Então eu vou criar basicamente um apenas, né, então vamos adicionar um dashboard aqui. Eu não vou utilizar a princípio essa barra das propriedades, tá? Porque nós vamos fazer algumas modificações pensando aqui na parte visual do dashboards e também já trabalhando com essa parte lateral que é do ambiente de simulação, né? Do nosso modelo montado aqui em 3D, certo? Eu só vou renomear este dashboard, vamos colocar aqui então por um exemplo, vamos colocar dados do exemplo, ok? E aí percebam que aqui nessa aba ele já fez essa mudança do nome e agora nós temos dados do exemplo como o nome do nosso dashboard, porque você pode criar mais dashboards para trazer diferentes informações aqui dentro. Nós vamos tentar agrupar todas as informações apenas em um dashboard aqui, tá legal? Bem, eu vou ensinar basicamente uma maneira acho que mais prática, mais direta de fazer esta montagem do dashboard, tá legal? E aí a gente tem que escolher então quais objetos nós vamos analisar, claro, e quais dados nós vamos obter desses objetos e como que ele vai estar representado dentro desse dashboard. Esta basicamente a função e vamos por um exemplo utilizar esta fila itens aqui, tá? Percebam que antes o que nós fazíamos? Nós utilizávamos basicamente todas as informações, né, nesse descritivo que estão embaixo dos próprios objetos. Tá? O que a gente vai fazer agora é trazer essas informações e fazer uma representação um pouco diferente dentro dessa aba, desse dashboard aqui, dados do exemplo. Então vamos utilizar, por exemplo, fila itens, dar dois cliques em cima, e aí a gente vai verificar que nós temos a opção Statistics, certo? Vamos então ampliar, né, esta visão aqui das estatísticas. E para cada objeto eu tenho a possibilidade de criar uma estatística, tá? A gente já avaliou dentro da aula 7 como é que funciona um pouquinho o comportamento dessa fila, né? De acordo com as características daqueles parâmetros de simulação. Nós vimos que essa fila ao longo do tempo ela vai aumentando, acho que em poucos momentos ela tem uma queda ali, né? Mas ela vai aumentando ao longo do tempo, né? E a gente pode fazer uma análise aqui, por um exemplo, qual que é nós podemos colocar o gráfico de estado ou informações de estado, nós podemos colocar do fluxo, né, do throughput aqui. Então nós temos aqui o input e o output em relação a cada um desses objetos nós podemos utilizar. A questão do conteúdo, né? Então, por um exemplo, qual que é o conteúdo que tem naquele momento nessa fila aqui, né? Quantas caixas, por um exemplo, qual que é o mínimo de caixas que teve, o máximo de caixas que atingiu, o número médio de caixas que esteve na fila durante a simulação, e aqui o tempo de espera, né? Então, o tempo mínimo de espera de uma caixa na fila, o tempo máximo e o tempo médio, certo? Então nós temos esses desenhos, esses ícones aqui, né, como se fosse um fixador, né, que nós chamamos de pin. E aí então a gente pode utilizar esses pins para fazer a montagem e trazer as informações que nós queremos dentro desse dashboard aqui. Eu vou utilizar aqui o conteúdo, tá? Então eu quero verificar o conteúdo que estava naquela fila, né, em determinados períodos de tempo, né? Então vou fazer uma utilização, tá, de um gráfico informativo que vai me trazer
os dados necessários dentro dessa fila de itens. Então nós temos aqui, por exemplo, pinto dados do exemplo, tá? Então aqui você está anexando essa informação ao dashboard chamado dados do exemplo, que nós acabamos de criar ali, né? E aí, em vez de avaliar só o conteúdo, quero verificar o conteúdo dessa fila, né, no decorrer do tempo, ok? Então o que ele faz? Ele já cria um gráfico aqui. Tá? É claro que dependendo da situação ele pode criar um pouco diferente esse gráfico, mas a hora que você rodar a simulação ele vai ter uma configuração, ele vai começar a rodar com essas mesmas informações depois. Tá? Se a gente colocar aqui com o botão direito e clicar em propriedades, percebam que vocês podem mudar, né, a característica, vocês podem fazer a característica, o que significa o teu eixo X, o eixo Y, como que funciona a divisão das cores, se eu estiver trabalhando com, por exemplo, mais um objeto, mais uma fila aqui dentro, tá? Mas o mais comum é você utilizar de uma forma separada este tipo de gráfico aqui, ok? Para cada uma das filas, por um exemplo, tá? Então, olha só, a gente vai mudar, né, o nome disso daqui, então vou colocar conteúdo, fila itens ao longo do tempo. Tá? Ao longo do tempo não, vamos colar conteúdo fila itens. Ok? Que de fila itens é o nome do nosso objeto aqui. Aplicar, ok. Então ele já mudou o nome do gráfico aqui. Ok? Bem, vamos testar primeiramente, né? Vamos dar um reset aqui, né? Toda vez que eu vou fazer uma simulação é interessante colocar um reset, né? E aí eu vou dar um run, né? Então percebam que ele está rodando aqui o tempo. Tá? Ele iniciou aqui, a gente tem, né, o tempo de simulação, ele iniciou e verifique que nós temos agora uma unidade na fila, depois uma outra unidade nesse tempo aqui na fila de 35 segundos ali, né? Então verifique que ao longo do tempo ele está tendo uma unidade, está variando entre 0 e 1 aqui, né? Tá? 0 unidades, 1 unidade, mas se nós acelerarmos aqui, né, percebam que ele vai começar a aumentar o tamanho do conteúdo que tem nessa fila, o conteúdo máximo, né, que vai tendo em determinados períodos aqui, ok? Então, nossa análise aqui pode ser feita a partir desse gráfico e está funcionando perfeitamente, ok? Bem, podemos adicionar, por um exemplo, qual que é o tempo médio de espera na fila, qual que é o máximo de itens que esteve na fila, o máximo de tempo, né, que um item esperou na fila. Vamos fazer o seguinte, né, eu vou pegar neste mesmo objeto aqui, tá? Vou abrir a parte de estatísticas e aí eu vou mostrar para vocês que esse tipo de gráfico, tá, não é usual você incrementar mais informações além de um único objeto aqui, tá? Mas aqui para avaliar, por exemplo, o tempo médio, né, o tempo de espera das unidades na fila ali, por um exemplo, quando você avalia isso não ao longo do tempo, você consegue agregar informações numa tabela, por um exemplo, de mais de um objeto. Tá? A gente vai verificar como nós podemos fazer isso. Então, olha só. Tempo de espera aqui, eu vou adicionar. Tá? Eu vou colocar dentro daquele dashboard dados do exemplo. Tá? E aí eu vou colocar aqui um gráfico de tempo de espera, não vou colocar ao longo do tempo. Certo? Então perceba que ele gerou essa pequena tabelinha aqui e eu tenho apenas uma informação, fila itens, né? Você tem o mínimo, o máximo e o tempo médio, ok? Então esse daqui vai me trazer o tempo médio de espera que você tem, o tempo máximo de espera que você tem, o tempo mínimo aqui, claro, ele vai acabar sendo 0. E você pode mudar essas informações perfeitamente, né? Então aqui, por um exemplo, você tem a identificação dos objetos, né? Então você tem a coluna objetos, você tem a coluna mínimo, vamos tirar esse mínimo aqui, vamos colocar só o tempo máximo de espera e o tempo médio de espera, tá? Vamos colocar aqui tempos de espera em filas. Então esse aqui vai ser o nome do nosso gráfico aqui. Não é um nome acho que tão interessante, mas enfim, só para questões didáticas, né? Ok. Tá. Se eu fizer isso, ele modificou. Mas será que eu não consigo agregar as informações desses outros objetos fila aqui dentro também? Consigo. Tá? Eu poderia fazer isso de forma separada, criar uma tabela uma a uma aqui para esses objetos, como eu fiz agora por fila itens, certo? Mas eu posso fazer o seguinte, eu vou em propriedades, e aí eu tenho esses 3 pontinhos aqui, porque ele tem aqui a fonte de dados em que ele está recolhendo para alimentar essa nossa parte do dashboard aqui, ok? Bem, se eu clicar nesses 3 pontinhos aqui, tá? Vocês vão perceber que ele identifica basicamente um objeto de escolha. Tá? Então, olha só, eu tenho aqui, vou
clicar em cima desta opção porque ele tem aqui o enumerar objetos, né? Os objetos em avaliação que ele tem é apenas fila itens, tá? Bem, o que eu posso fazer para fazer uma modificação, incrementar as informações dos outros objetos, fila, tá? Dos outros buffers aqui dentro, certo? Vamos lá, a gente pode então utilizar esse daqui, né, esse conta-gotas, que é o nosso sample, né, eles chamam de sampler, né? Então o que acontece? A gente pode utilizar esse daqui e clicar em cima do outro objeto lá, então a gente está agregando informação agora de fila pallets também. Vou colocar aqui saída pallets e saída itens. Perceba que isso aqui é uma fila, não é um sync, tá? Ok? Então eu poderia colocar um apply aqui, dou um ok, certo? Aí eu posso fazer o seguinte também. Tá muito pequeno? Bem, eu vou colocar no text e agora está me incomodando o tamanho dessa fonte. Então eu vou modificar aqui de 12, vou colocar por um exemplo 16. Dou um apply, ok, tá? Vou dar um reset, vamos ver se funcionou aquela estratégia. Então percebam agora que eu tenho as informações de todos os buffers aqui da minha linha, ok? Então o tempo máximo aqui e o tempo médio de espera na fila de cada um dos objetos que estão sendo avaliados nessas filas aí. Perfeito? Então eu consigo fazer isso, tá? Vou agora analisar esses objetos aqui em que existe algum tipo de processamento, né? Ou de coleta, tá? A gente vai verificar que esse daqui lembra que a gente teve numa das simulações nós fizemos a análise do tempo de coleta aqui, né? Então ele tinha o tempo de processo, o tempo ocioso, e aí se você somasse esses dois tempos ele não dava 100%, porque ele tem um tempo de coleta, então ele recebe o pallet. O pallet fica aguardando acumular o número que você configurou de caixas, né, de flow itens que você está acumulando em cima daquele pallet, para daí então ele fazer o processamento. Então ele tem um tempo de coleta que, por um exemplo, aqui nós não conseguimos ver, né? Então vamos lá, como a gente pode fazer isso? Essas informações a gente pode agregar da mesma forma que nós fizemos aqui dentro dessa tabela, tá? Então vamos dar 2 cliques em qualquer objeto processamento, ok? Já tem aqui a aba estatísticas aberto, né? Mas aqui eu quero avaliar o gráfico de estado, certo? Então eu quero verificar, por um exemplo, da minha simulação total ali, qual que é a porcentagem do tempo que ele passa processando, passa, né, em trabalho útil, em qual tempo que ele está ocioso e qual é o tempo de coleta dependendo do objeto se ele tiver essa opção, ok? Teria tempo de setup para vocês avaliarem também, mas aqui não seria o caso. Tá? Bem, o que eu posso fazer então? Então aqui eu tenho um gráfico de estado, percebo que aqui no começo da simulação, 0, é claro, ele vai estar aqui em ocioso. Vou colocar aqui informações então. Nós temos o current state, né? Mas eu quero verificar, vamos colocar um gráfico de barras, por um exemplo. Tá? Esse gráfico de barras aqui, ele vai trazer apenas uma informação, né? Em vez de mandar testar aqui, eu já vou acrescentar as outras informações, vou colocar aqui propriedades. Botão direito, propriedades. Vou chamar isso daqui de gráfico de estados. Ok? Vou colocar aqui no meu texto, eu já vou modificar aqui um font size. Eu vou colocar 14 aqui também. 16, né? Eu coloquei 16, vamos padronizar aqui com 16. Ok? Vou configurar aqui para 16 também, ok? Vamos ver aqui, data, né? Então, dos dados aqui, eu vou abrir esses 3 pontos e usar aquele sampler para fazer a mesma coisa que eu fiz nessa parte do dashboard, aqui, nessa tabela aqui de tempos, tá? Ok? Então, olha só, eu vou clicar aqui, né, nos objetos enumerados e eu não quero só a inspeção 1. Qual mais que eu quero? Então, eu tenho que pegar o sampler, vou utilizar aqui a paletizadora, despaletizadora e inspeção 2. Ok? Fiz isso, dou um apply, ok, certo? Apply, ok. E aí, podemos verificar então se ele deu certo nas nossas informações totais aqui. Vamos lá, reset, run. Então percebam que, por um exemplo, tá? Eu vou dar um stop, vou dar um reset, vou diminuir a velocidade para ficar bem claro aqui.
Vou colocar aqui, ó, 2.86. Reset, run. Perceba que aqui no começo estão todos os objetos ociosos, né, porque ainda não tem nenhum objeto na linha. Aqui começou a processar a inspeção 1, né. Percebo que a paletizadora está em coleta, ou seja, eu tenho pallet coletando o número correto de objetos, então esse daqui é um estado que ele tem, né? Então ele está fazendo essa coleta, né? Então olha só, 69%, 70% do tempo ele está em estado de coleta de itens, tá legal? E aí a partir do momento em que eu acelero um pouquinho aqui, tá? Vamos verificar aqui, se não me engano são 16 itens, né? Para fazer a coleta. Então, a hora que ele atinge esse número de itens aqui, o que ele vai fazer? Ele vai passar e é o tempo processando que ele tem para fazer a paletização ali, né? A hora que ele faz, por exemplo, um empacotamento, né? Ok? Então, a despaletizadora, é claro que ela fica ociosa boa parte do tempo, porque ela precisa receber, né, esse pallet aqui para fazer a despaletização. E a inspeção 2 também depende dessa operação de paletização aqui, ok? Então, por um exemplo, vou dar um stop, um reset, e aí vamos adicionar mais uma informação então aqui nesse dashboard, tá? Que é avaliar quantos itens, por um exemplo, entraram aqui na nossa simulação total, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou dar 2 cliques nesse source, tá? Itens, né? E aí o que acontece? Eu quero verificar o fluxo, tá? Então eu vou dar um pin, vou adicionar essa informação de fluxo, só que aí o que acontece? Eu vou só analisar o fluxo diretamente, né? Então é uma informação rápida aí, direta, tá? Vou nas propriedades, aqui é entrada de itens, vou colocar aí o nome dessa informação aqui como entrada de itens, e eu quero então colocar, por um exemplo, 16, o meu font size, tá? E eu não quero só os dados, né, relacionado a este source aqui. Eu vou adicionar então, utilizando aquela mesmo esquema, né, a mesma amostra ali, tá, a amostragem desse source aqui, utilizando o enumerator objects e aí utilizar o sampler, utilizar no pallets, ok? Aplica, ok, aplica, ok. Vamos lá então, reset, run. Perceba então que nós não temos nenhum input, né? Porque nada entra. O source ele gera flow itens para a tua simulação. Então é claro que nós só vamos ter flow itens saindo deste objeto. Não vai ter nenhum entrando nesse momento aqui, ok? Ah, então eu não quero aquela coluna, não tem problema. Propriedades. Dessas propriedades eu tiro o input, apply, ok. Só quero analisar o que está entrando na simulação, que consequentemente está está na porta de saída destes meus sources aqui, ok? Então lá no final o que acontece? Mandando rodar até os 1800 segundos, então percebam que nós tivemos aqui meia hora de simulação, esse momento aqui, momento 8 horas da manhã e aqui é 8h30, certo? Nós tivemos então basicamente um aumento, né, durante toda a parte da simulação, ele variava basicamente uma unidade para menos, né, só em relação a toda esse tempo decorrido, né, desse buffer aqui, tá, dessa fila itens, ok? No final dessa nossa simulação, às 8h30, ele já estava aí com um total de 18 itens aqui dentro dessa fila, desse buffer. Tempo de espera em filas, o tempo máximo nessa fila itens foi 150 segundos. Fila pallets, é claro que como a gente gerava os pallets, a quantidade correta, né? Lembrando que aqui é o processo chamado Arrival Schedule, então era uma chegada programada, não era um intervalo entre chegadas que nós fizemos a configuração, né? Então nós tínhamos aqui, dentro do source aqui, por um exemplo, Arrival Schedule, ok? Certo? Nós não tivemos nenhum tempo máximo aqui na saída de pallets, né? Porque na realidade nós não temos nenhuma configuração, nenhuma informação acerca disso daí, né? Porque ele não acabou saindo, né? Então na verdade ele só acumulou itens aqui. Se a gente colocasse um sync para destruir esses objetos aqui, aí ele poderia começar a contar dentro deste gráfico, dessa informação aqui, dessa tabela aqui. Perfeito? O tempo médio, né, de tempo de espera de um pallet nessa fila aqui foi de 794 segundos.
Verificamos que, basicamente, o tempo ocioso aqui, né, não foi menos de 1%, né, que a inspeção ficou ociosa, ficou trabalhando o tempo todo, né, porque era uma das primeiras etapas do processo, não tinha nenhum gargalo anterior a isso. Paletizadora passou maior tempo coletando, até porque o tempo de embalamento aqui é um tempo rápido, né, então apenas 5% do tempo, 5,5% foi processando, o resto é só esperando, fazendo essa coleta aqui dos itens, né. E a despaletizadora e a inspeção 2 passaram maior tempo ociosos, né, porque nós tínhamos uma pequena demora aqui para a questão da coleta e embalamento aqui dentro dessa paletizadora. Perfeito? E aí então nós tivemos um total de 181 caixas ou flow itens aqui que entraram, né, por esse source aqui, né, na verdade eles saíram desse source, né, foram criados saindo desse source aqui, e 20 pallets criados até o final desta nossa simulação, ok? Pessoal, então essa aula seria isso. Muito obrigado, até a próxima aula.